Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos vós. A nossa meditação de hoje é em João, capítulo 10, versículo 27 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então nós encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo falando às multidões. E nesse capítulo 10, Jesus ele se compara a o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Os discípulos, ele os chama de ovelhas, né? Ele diz no versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus sabia muito bem a questão do pastoreio das ovelhas e sabia que um bom pastor de ovelhas, literalmente, ele era alguém que se esforçava pelo bem das ovelhas, né? Estava pronto a arriscar sua própria vida para cuidar bem das suas ovelhas. Jesus pega essa figura da criação de animais e aplica a si mesmo, dizendo que ele é o bom pastor. E ele ia dar a vida pelas ovelhas, que é o que nós vemos mais na frente no Evangelho, quando Jesus ele dá a sua própria vida ali na cruz do Calvário para salvar as ovelhas, né? Ele dá a sua própria vida para resgatar aqueles que creem nele, né? Então, aqui no versículo 27, Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aqueles que são do Senhor Jesus vão ouvir a sua voz, vão ouvir a sua mensagem, vão ouvir o seu chamado, né? E vão seguir a ele. No pastoreio ali em Israel, os pastores de ovelhas, eles iam na frente das ovelhas. E as ovelhas seguiam a voz do seu pastor. Essa é a figura que Jesus tem em mente, né? Então Jesus diz que as suas ovelhas vão ouvir a sua voz. Onde elas estão, onde elas estiverem, quando ouvirem a mensagem de Jesus, elas irão segui-lo. Essa é uma promessa de Jesus. Aqueles que são dele irão ouvir a sua voz. Isso vê a importância da pregação do Evangelho, do anúncio do Evangelho, para que as pessoas ouçam a voz de Jesus através do ensinamento da palavra, através da pregação, e possam serem chamadas, possam serem trazidas a Jesus através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que, em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então aí vem a razão que nós, que já somos ovelhas de Jesus, que já seguimos a Jesus, devemos pregar, anunciar a mensagem de Jesus para que as pessoas ouçam e aqueles que são de Jesus, ovelhas de Jesus, possam ouvir a sua voz e possam segui-lo, né? Então, Jesus garante que as suas ovelhas vão ouvir a sua voz. Então, aqueles que não escutam a voz de Jesus, que não atendem a mensagem de Jesus, é porque não são ovelhas dele. No versículo 28, ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Jesus faz essa promessa para as suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus garante vida eterna para aqueles que ouvem a sua voz, para aqueles que atendem o seu chamado, para aqueles que creem nele. Ele disse, eu lhes dou a vida
eterna. E diz mais, jamais perecerão, jamais se perderão, jamais serão condenadas. Jesus garante vida eterna e diz que jamais perecerão. E mais, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso mostra segurança. Se estamos em Jesus, se confiamos nele como Salvador, nós temos segurança de vida eterna. Nós temos segurança de salvação. Nós estamos seguros na mão dele. Ninguém as arrebatará da minha mão, Jesus Cristo disse. Estamos seguros na mão dele. Né? Salvação é algo seguro, não é algo que perdemos. É algo que está seguro em Jesus Cristo. E no versículo 29, ele diz mais: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Perceba o que Jesus Cristo faz. A primeira, ele diz que, no versículo 28, que as ovelhas estão seguras na sua mão, que ninguém arrebata. E agora ele diz que as ovelhas estão seguras na mão do Pai. Veja que tamanha segurança na mão do Filho e na mão do Pai. E ninguém pode arrebatar das suas mãos. Está seguro, tanto pelo Filho como pelo Pai. É uma segurança permanente. E ele diz no versículo 30, eu e o Pai somos um. Então, Jesus deixa claro a segurança daqueles que creem, aqueles que ouvem a sua voz, aqueles que atendem ao seu chamado, não é? Se você voltar no capítulo 10, no versículo 9, aqui, ele diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta para o céu. Jesus é a porta para um relacionamento com Deus. Se você o aceitar, ouvir a sua voz, através da mensagem do Evangelho, segui-lo, crendo nele, você terá a vida eterna. Jesus é que garante. E ele garantiu isso quando ele morreu na cruz do Calvário, pagando pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, confirmando assim a sua salvação. Então você precisa confiar nele, em Jesus como Salvador. Você precisa confiar nele para a sua salvação. Se você ainda não fez isso, faça, porque essa é a segurança que você precisa para a eternidade. Jesus é o bom pastor e ele deu a vida pelas suas ovelhas.